lá. Não, Mas aniquilou-se a que tá si o problema. mesmo, tomando forma de servo. Sim, Ele pega... você que está dizendo, eu não estou falando. Mas é o texto, não sou eu, não. Não, você que está dizendo. Aqui o texto, de verso novo. 7. Não. Mas aniquilou-se, esvaziou-se. É a mesma coisa. Aí você que está dizendo que ele esvaziou de Deus. Aqui é ele que está dizendo, não, aniquilou-se a si mesmo. Aqui ele está em forma de Deus. Olha só. Volta a falar de novo. Você está dizendo que ele se despiu de Deus. Mas é o texto, não. O texto não diz isso. Vamos lá. O texto não diz vamos lá. isso. Então quando ele diz aqui, ó, mas esvaziou-se, aí vai contra o texto. É questão de análise. Mas é análise bíblica. Mas é o texto, não, é o texto claro. Por que eu não digo que ele deixou os seus atributos? Por quê? Porque vai ferir o que eu já falei aqui anteriormente. Deus, ele não pode deixar Deus. Se eu falar que ele se esvaziou dos seus atributos, aí os atributos incomunicáveis dele, ele esvaziou, ele deixou de ser Deus. E por isso que eu não posso falar que ele deixou de ser Deus, ele deixou os seus atributos. Ele parou de usá-los. Ele falou, por esse momento eu vou me humilhar e não usarei os meus atributos. Então, mas é usar, por isso então, que... Mas por só isso que nessa que... parte, essa interpretação de parei de usar, não vou usar... A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta. Compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Se não der like, vai penetrar na tua alma. Ó, eu sei que aí na tua tela tem um curtir aí, viu? Eita! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo, tá? Meu nome é Leonardo, presbítero Leonardo. Sou aqui da Assembleia de Deus, Ministério Projeto Vivo. E hoje, né, eu vou ter a honra de ser aqui o mediador desse debate, né? Mais um debate que estamos gravando. Eu vou ser o mediador, né, desse tema que nós já temos aí divulgado na internet, né, para vocês, tá bom? E eu quero aqui passar aqui a saudação, a apresentação dos nossos convidados, né, dos nossos irmãos que vão estar hoje aqui conosco, né, nesse debate, nesse assunto muito polêmico e um assunto que nos causa bastante dúvidas, né, de entender a respeito de Jesus, ok? Então quero estar passando aqui a primeira palavra com o nosso evangelista, né, saudação aí. Graças e paz, queridos, tudo bem? Deus o abençoe, que vos fala evangelista Cristiano Guirá. É uma honra estar aqui com meus amados irmãos, pastor Adeildo. Amém. E participando, né, debatendo um assunto talvez não tão polêmico, porque todo mundo talvez acredita que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Então nós vamos tentar aí desmistificar essa ideia. Hoje eu faço parte do Ministério de Céus Abertos, evangelista do Ministério de Céus Abertos, pastor Sandro Faustino, né? E estamos aqui para tentar contribuir aí um pouquinho nervoso, com o pastor Adeildo aqui, homem fera demais, a gente aqui um pouquinho nervoso aqui, mas a gente está aqui para tentar somar e agregar aí naquilo que a gente puder. Que Deus nos abençoe e acompanhe até o final, que eu tenho certeza que tem surpresa e coisa boa por aí. Deus abençoe vocês. Ok, tá? Vamos aí, nosso evangelista, né? Então, ao meu lado esquerdo aqui, nosso pastor, também que vai estar dando a saudação. Amém, a paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez, nesse um debate acerca de Cristo, tá? E todos sabem que eu faço parte da igreja do Ministério Projeto Evangelístico Vivo. E esse espaço foi aberto exatamente para isso, para discutirmos as questões bíblicas, né, as doutrinas bíblicas e chegarmos a um consenso. Espero que hoje vamos ter um consenso aqui. O coração está batendo forte, porque na minha frente aqui está o meu professor, aí complica, o negócio fica mais complicado. Mas eu vou tentar ser o mais simples possível, entendeu? E acredito que nós chegaremos a um consenso aqui dentro da palavra do Senhor, tá? E peço a você aí que sempre assistem nossos conteúdos aí na mídia social, compartilhe esse conteúdo para alguém aí que você acha que vai ser interessante esse assunto, para que ele também possa talvez até ajustar, apurar ou até agregar lá no conhecimento dele. Amém? Deus abençoe você. Fica aí, que tem conteúdo bom aí vindo para você aí
nesse podcast, nesse debate, tá bom? Obrigado. Ok, vemos aí a saudação do nosso pastor Adeildo, né? E trazer isso, como ele já deu uma pitada aqui falando, né? Que todo o intuito, né, desse debate, né? Não é aqui para engrandecer um ou a outro, ou mostrar um que é melhor que o outro, não, né? Isso aqui são trocas de conhecimento e o maior que está sendo beneficiado é você, né? Você que está ouvindo, para agregar conhecimento a você. Então, fica aí, fica conosco, vai acompanhando aí todo esse debate aí, tá bom? Comenta, né? Traga suas dúvidas, que isso é muito importante, né, para o canal e para desenvolver mais conteúdos para sanar suas dúvidas, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o tema, né, que é: aqui na Terra, Jesus foi 100% homem e 100% Deus? Então, primeira palavra eu quero passar para o nosso pastor Adeildo. Então, pastor, aqui na Terra, Jesus foi 100% homem e 100% Deus? O que o senhor acha? Sim. Essa é só a consideração inicial, né, que eu vou defender. Isso. Então, aqui na Terra, segundo o que eu entendo até hoje, Jesus ele foi plenamente homem e plenamente Deus, mesmo quando aqui na Terra, tá? E essa vai ser minha defesa hoje, tá? Creio que Jesus foi plenamente homem, como diz as Escrituras. No entanto, acredito que aqui na Terra também ele foi Deus, tá? Ou melhor, quando na Terra ele era Deus. Porém, decidiu viver como ser humano e não fazer uso de seus atributos, tá? Ou melhor, atributos referentes à deidade dele, tá? Então, dentro disso aí, eu vou discorrer o meu pensamento usando os textos bíblicos para ver se a gente consegue chegar a um consenso aí dentro da palavra do Senhor. Amém. Tá? Vemos aí a consideração inicial da introdução do nosso pastor Adeildo, né, que defende, né, a tese que Jesus aqui na Terra foi 100% homem e foi 100% Deus, né? Então, aqui no lado direito, né, o nosso evangelista Cristiano vai estar colocando agora o posicionamento dele, que é contrário, certo? Então, vou deixar com o nosso evangelista, que vai estar dando a introdução aqui, né, sobre esse tema. Graças a paz, querido, mais uma vez. É interessante a fala do pastor Adeildo, que ele disse que vai usar texto. E eu estou curioso para saber quais textos ele vai usar, para a gente entender onde está na Bíblia, texto claro, explícito, que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, né? Enquanto aqui na Terra, ninguém tem dúvida de que desde a criação, Cristo, Deus, Espírito Santo, sendo a trindade aí, com os mesmos atributos, mas os seus 33 anos e alguma coisinha, como ser humano aqui na Terra, é que a gente vai debater sobre isso. Mas para a gente já começar aqui já só fazendo essa introdução, vamos pegar uma garrafa d'água de 2 litros. Uma vez que você coloca 2 litros de água nela, ela já obteve 100%. E dentro de uma lógica, dentro de uma razão, só dá para obter 100% dos 2 litros. Como é que você vai encaixar mais 100%? Já não é mais 100%, é 200%. Então, se ele é 100% homem, 100% Deus, nós não estamos falando de 100%, sim de 200%. Foge da totalidade. Então, só para a gente já iniciar já e curioso para saber quais textos serão usados, afirmando que Jesus foi 100% Deus. Pois bem, irmãos, olha só, gente, que já de início, né, essas afirmações aí já nos criam uma certa, né, curiosidade. Como é que é isso aí então, né? Então vamos lá, pastor, sua réplica, sua volta, o que você... A questão é que essa matemática não vai fechar nunca mesmo. A pessoa pensar que 200% num só lugar, geralmente é uma coisa só, 100%. Por isso que eu disse no início, eu não usei a palavra 100% homem, 100% Deus, porque geralmente ao contrário, né, ao contrário do que a gente diz, eles dizem que é 200%, mas nós dizemos 100%. 100% é a totalidade, é o completo de uma coisa. E nós falamos por isso que eu usei aqui o termo de plenamente Deus e plenamente homem. Então é completo homem e completo Deus, né? Então não tem 100% um e 100% outro, né?
totalidade de um e totalidade do outro. Tá? Então Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Então essa matemática aí nunca vai fechar. Nunca vai fechar porque não é 200. É 100 de um e 100 do outro. E ele é completo. Né? Jesus é completo Deus e Jesus é completo homem. Aí essa é a minha defesa. Eu vou defender aqui que Jesus, ele foi homem. E foi homem aqui na Terra e volto a falar isso, falo isso várias vezes, que Jesus foi homem aqui na Terra e plenamente homem, tá? Aqui na Terra. Não vou dizer nem um pouquinho que ele usou atributos da deidade para fazer isso. Não, ele foi realmente homem aqui na Terra. Ok. Evangelista, como é que você, sendo que ele falando que é plenamente, como você debate isso aí em base bíblicas? Tem referência acerca dessa defesa? Vamos nessa, vamos começar aqui com Filipenses, capítulo 2. Vamos usar o primeiro texto como base, né? A partir do verso de número 5, mas o interessante mesmo vai ser no 6. Mas vamos começar aqui no 5 aqui para a gente poder entender. Filipenses capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, seu versículo de número 5, diz assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Eu paro no verso 6, só para a gente não se esticar. Então, o próprio apóstolo Paulo diz aqui que ele tomou, tendo forma de Deus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual. Se ele mesmo não quis ser igual, o que dirá ser 100%? Depois, mais na frente, nós vamos falar sobre a questão dos sentimentos humanos, e a gente vai caminhar. Em algum momento, a gente vai ter uma pergunta para ser feita aqui. Tá ótimo. Se nós entendemos que ele era plenamente Deus, plenamente homem, em que momento faz essa separação? Então, a morte na cruz matou Deus. E se a morte na cruz não matou Deus, então a morte foi uma mentira? Então, a gente só vai tomar esse tipo de cuidado para que a gente não esbarre até mesmo na questão da doutrina da Trindade. Que em algum momento vai precisar separar essa plenitude humana e essa plenitude espiritual, essa plenitude de Deus. Mas os textos que nós vamos citar mais à frente, eu vou começar por esse aqui, vamos mostrar 100% aí um Deus de sentimento, com tristeza, um Deus que chora, comovido, um Deus, né, que tem uma alma. E aí, se a gente está falando de uma deidade, e não de uma divindade, mas se a gente está falando de uma deidade, não tem esse tipo de sentimento na deidade. Deidade não tem alma, né? Então, se ele é Deus, ele não poderia ter alma. Então, a gente vai tomar esse cuidado aqui, nesse caminho que a gente vai trilhar aqui, vai traçar aqui, mas eu começo com esse texto de Paulo, dizendo que, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele escolheu não ser igual a Deus, desceu para ser 100% homem, desceu para ser plenamente homem, passar pelo que os homens passaram, sofreu o que os homens sofreram, sentiu o que os homens sentiram. A única coisa que Jesus não fez como homem foi pecar. Isso foi a única coisa que ele não fez. E aí, só para a gente chegar esticando essa corda, voltando para o projeto da cruz, nós vamos precisar aqui nessa plenitude de Deus e plenitude de homem, porque que Deus, o próprio Deus, diz que o Deus o abandonou. Meio contraditório, porque Jesus na cruz, no seu processo de agonia, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus está sendo desamparado pelo Deus? Não vai, essa conta não vai fechar no final. Mas vamos destrinchar aí, tem muita coisa pra gente falar aí. Eita! Olá, Pastor Júnior, a sua resposta acerca disso aí, dessa réplica nossa. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Na verdade, nunca houve dois deuses, né? Jesus não compete com Deus. A Bíblia fala que são três que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, não existe competição entre Deus. Então, a triunidade, Deus ele é um nos três, né? Esse mesmo texto que eu acabei de citar diz que os três que testificam no céu são um só.
Então Jesus não compete com Deus, não tem isso lá. Então Jesus não teve usurpação ser igual a Deus. Esse texto está falando quando Jesus Cristo, o homem na terra. Ele realmente não teria como ter usurpação ser igual a Deus, porque o plano de salvação feito pela Triunidade para resgatar a humanidade na terra já contemplava isso, que Jesus ele não poderia, né, nem por qualquer coisa ser semelhante a Deus. Tá? Então se ele tinha que ensinar aqui as pessoas a viverem, os servos como é que deveriam servir, ele deveria ser servo e não ser como Deus. Tá? Então essa questão aí de não ter usurpação ser igual a Deus e Jesus é Deus, na verdade não é assim bem que funciona. Tá? Eu queria apontar algumas coisas aqui, tá? Sobre a minha defesa da minha forma de acreditar. Primeiro eu quero fazer o uso da confissão de fé das Assembleias de Deus, que fala assim: ó, cremos no Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e plenamente Deus. Aí fala da concepção virginal, mas eu não quero tratar disso aqui. Então, as Assembleias de Deus, né, ela já define isso lá na sua confissão de fé. Sendo assim, né, 100% homem, 100% Deus, torna aceito por mim, porque eu aceito esse conceito, porque as Assembleias de Deus, elas pensaram assim. Tá? Então, quero trazer também um conceito cultural da época. O porquê que Jesus ele não podia se declarar Deus. Primeiro, porque o plano de salvação de Deus, ele não contemplava Jesus como Deus. Jesus tinha que vir como servo. Por isso que o texto de Filipenses diz, mesmo em forma de Deus, ou mesmo como Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. É isso mesmo, não existe dois deuses, é a triunidade. Se acreditamos de três em um, realmente vai funcionar se nós acreditarmos assim. Então, nem os apóstolos, nem os discípulos, nem os apóstolos, eles poderiam, de maneira nenhuma, naquele momento lá, falar que Jesus era Deus, ou o próprio Jesus não podia dizer que ele era Deus, porque ele terminaria seu ministério talvez antes do tempo, seria apedrejado antes do tempo. Então, a primeira coisa cultural e litúrgica aqui que eu quero colocar é a época, a cultura da época. Ela não favorecia falar que Jesus era Deus, senão ele seria apedrejado. Então Jesus, às vezes, ele defendeu alguma coisa falando assim, eu e o Pai somos um. Né? Se eu colocar nesse conceito de Filipenses, né, nós vamos ver que o Pai não queria disputar com Jesus. Na verdade, Jesus e o Pai são um. Então não tem disputa. Eu não tive usurpação ser igual a Deus. Sem problema nenhum. Isso aí para mim não fecha. Isso aí não fecha a conta, não traz um espantalho na discussão, não tem problema nenhum disso aí. Tá bom? Então isso aí para mim tá bem fechado. Agora, o combinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo a tua dispensação chegou. Desça e cumpra o que foi dito. Aí, como eu comecei dizendo aqui nesse debate, Jesus decidiu descer e não fazer uso dos seus atributos. Aí o diabo chega para Jesus e fala assim, ó, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele não faz uso de nenhum atributo da deidade aqui na terra, como homem. Mas a sua deidade está guardada na triunidade. Eu vou deixar o professor Cristiano falar, porque senão eu vou falar muito, né? Eu vou tomar muito tempo. Ok. Então Jesus, ele é Deus, mas só que ele não... É um Deus que não poderia, naquele momento, dizer que era Deus. Ele não podia explanar realmente que era Deus. Exatamente, por causa do conceito lá cultural. Você vê que os escribas e fariseus, quando Jesus começava a falar eu e o Pai somos um e tal, o povo já começava a ficar alvoroçado, já queriam partir para cima dele. Então, Jesus, não só Jesus,
Eu cito até os evangelhos. Os evangelhos, eles às vezes eles não têm o nome do autor, né, cravado ali, por exemplo, Mateus e Marcos, né, que Lucas tem e João também. Agora, Marcos e Mateus, eles não têm o nome cravado por conta dessa questão. A autoria não foi colocada por conta, talvez, dessa questão. Eu estou dizendo talvez. Ok. Então tá bom. Evangelista Cristiano, só é. Uma vez que ele não usa os atributos da sua deidade, né? Ele não usa os atributos de Deus, qual a dificuldade que a gente tem de entender que ele não era plenamente Deus? Parece que arrancar essa plenitude de que ele era 100% Deus, que ele era plenamente Deus, parece que tira o poder ou tira a eficácia, a eficiência do ministério de Jesus. Quanto na verdade, eu acho que fica muito mais lindo e louvável se ele fosse de fato plenamente homem e passou por todo o processo e venceu. Porque se eu entendo que ele era pleno homem, pleno Deus, em algum momento a divindade, em algum momento a deidade vai ter ajudado ele no plano. E se essa deidade não ajudou ele em momento nenhum, se ele não se manifestou em momento nenhum, por que ele era plenamente Deus? Como ele era plenamente Deus, uma vez que não foi manifesto, não foi dito, não foi comprovado, não foi afirmado, não teve manifestação dos seus atributos. Então, qual o sentido dele ser Deus, passeando, andando aqui na Terra, fazendo ministério aqui na Terra, não usar nenhum dos seus atributos, não usar nenhuma das suas características, só para dizer que era pleno? Então, continuo e reforço a ideia de que sim, ele era plenamente somente homem. E aí eu vou usar o texto de novo, de Mateus 24:36, né? Quando o próprio Cristo, e eu vou fazer questão de ler por aqui, Mateus 24:36 é assim, ó. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, tem uma mentira aqui no Cristo. Porque se ele é plenamente Deus e ele é plenamente Jesus, ele sabe então o dia e a hora. E nesse exato momento aqui que ele está plenamente homem, ele não sabia. Porque justamente ele não é plenamente Deus. Porque como plenamente Deus, ele saberia o dia e a hora do seu retorno. Os discípulos vão indagar ele, né? Quando é que você volta, quando é sua vinda e tudo mais. E ele vai dar essa resposta para os discípulos. E voltando rapidinho só em Filipenses aqui, uma vez que ele entende que ele usurpou e não quis ser igual a Deus, não tem como ele ter sido plenamente Deus, segundo o texto de Filipenses. E agora o texto de Mateus, apenas corroborando com o próprio Cristo, dizendo que não sabia, eu não sei que hora que o Filho, nem os anjos, nem coisa, só tem um que sabe. Quem? Deus. Mas você não é plenamente Deus, então você não saberia? Porque eu volto à frase, se ele é plenamente Deus, plenamente homem, e se sendo plenamente Deus, ele não usou essa plenitude em momento nenhum, não usou seus atributos, não usou seu poder, não usou sua manifestação, não usou. Então por que ele é plenamente Deus? Qual o sentido de ser plenamente Deus, uma vez que ele não manifestou nenhum desses atributos ou coisa do tipo? Né? O pastor Adeildo citou a confissão de fé da Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, sempre assembleiano, mas a confissão de fé para mim não muda absolutamente nada, não muda nada. A confissão de fé da Assembleia de Deus, na verdade, ela precisava ser revista, mas ela não muda absolutamente nada. A confissão de fé é o que vai realmente pautar, e eu sei que o pastor Adeildo não usou ela como base bíblica, nem substituindo, não. Ele apenas citou, e deixou aqui muito claro, ele só citou a confissão, né? Mas ela, na minha cabeça, ela não muda absolutamente nada, uma vez que uma confissão é feita por alguém que achava e pensava daquela plena forma. Mas deixo aqui bem claro, se nós temos a ideia da plenitude de Deus e plenitude do homem, e ele não usou essa plenitude, isso foi dito pelo pastor Deus, ele não usou a plenitude, então não fazia sentido ele ser pleno. Pois bem, vemos aí, né? Ele já esticou pra falar ali, ele já foi dar um bote, ele já foi dar um bote, você segura ele. Então vemos aí mais uma vez o reforço do nosso evangelho cristiano falando que Jesus não usou, né? Não foi Deus aqui na Terra, né? Sim. Pastor? Primeiro ele falou o porquê. Agora eu esqueci da última pergunta que ele fez ali. Mas vamos lá. Não usar os atributos
não invalida a deidade. Tá? Você não usar, você pode, vamos colocar, você tendo o poder, você pode não usar o seu poder. E isso é um poder. O poder de não usar um poder. Entendeu? Então, não usar os atributos não faz Jesus perder a sua deidade. Primeira coisa, então, de antemão. Tá? Quem foi Deus nunca deixará de ser Deus. Isso quem disse não foi eu, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou que... Deixa eu ver aqui se eu encontro o texto, para me basear no texto, né? Ó, tá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, tá? Deus não nega a si próprio. Então, o professor Cristiano falou assim, Jesus é Deus, nós não negamos que Jesus é Deus lá antes da sua vinda aqui na Terra. E concordo com ele. E ele não pode negar a si mesmo. Então, ele veio, a sua deidade continua, mas só que ele se diminuiu, se humilhou em forma de homem e veio aqui na Terra. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Tá? Então, não usar os atributos não tira de Deus a sua deidade. Ele pode não usar, até porque ele pode não usar, se ele quiser. Tá? Aí, a outra pergunta foi, por que, então, qual é o propósito de Deus de vir à Terra? Não foi isso? Foi essa a pergunta? Qual é o propósito de Deus aqui na Terra, tal, de vir à Terra? Qual é o propósito de Deus? Salvar a humanidade. Já que o homem era caído, o homem, sendo o homem caído, a Bíblia fala que todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. Agora, quando se trata de Cristo, ele tira o pecado do mundo. Ele não peca. Ele tira o pecado do mundo. Aí tem algo diferente aí nesse negócio. Se Jesus ele tira o pecado do mundo, ele tem algo diferente. E aí está um dos propósitos de Jesus ter vindo aqui na face da terra. Jesus não veio para mostrar os seus atributos, ficar usando os seus atributos de todo-poderoso, onisciente, onipresente, por exemplo, e ficar mostrando para as pessoas isso. Jesus veio com um propósito. Qual é o propósito de Jesus? Tirar o pecado do mundo. Libertar e salvar o pecador e levar para o céu e garantir a vida eterna. É isso que Jesus veio fazer aqui. Tá? Então, essa é a missão de Jesus. E estou respondendo a pergunta do professor Cristiano. Tá? Então, para mim, Jesus era, é e permanece para sempre. Nunca vai deixar de ser, porque ele não pode negar a si mesmo. Uma das características de Deus, Deus não pode negar a si mesmo. Boa réplica, evangelista. Agora, que ele colocou aqui, né, que não pode negar a si mesmo. É um atributo de Deus, afirmando que é um atributo de Deus, que ele não pode querer, não quer usar o poder dele. E usou essa base bíblica. O que o senhor tem a dizer aqui? Sua réplica. Então, vamos... É 2,13, né? O isso, texto de 2 Timóteo 2,13. Isso. É só para a gente aplicar o contexto certinho, porque a gente está falando sobre a questão da natureza de Cristo, né? Dele sendo sempre... tirar a ideia de 100%, né? Dele sendo plenamente Deus e plenamente homem. E aí, se a gente... Vou nem subir muito, não. Vamos pegar só o verso 8 para baixo, só. Lembra-te de que Jesus Cristo, que da descendência de Davi ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também nos negará. E se formos infiéis, permanece fiel, não podendo negar a si mesmo.
texto não tem a ver com a ideia de Jesus ser plenamente homem ou plenamente Deus. Paulo cita as referências acima, né? Que se eu negar ele, ele me nega. Se eu for fiel, ele é fiel. Se eu for, se eu padecer com ele, por amor dele, eu tenho a coroa da vitória no final. E por conta disso, ele não pode negar a si mesmo. O próprio Deus. Mas esse é o plano da salvação. E não necessariamente a ideia dele ser plenamente Deus ou plenamente homem. É só a coroa da salvação. Mas não negar ele não pode negar a si mesmo. É simples, não tem nada muito mirabolante, não. É só isso, é simples isso. Então, quando ele diz não negar a si mesmo, é pelo plano da salvação. O plano que foi estabelecido, ponto. E aí Paulo, vou citar de novo, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Está dizendo assim, ó, o resultado de você permanecer fiel é Deus lhe coroar com a coroa da vida. E ele não pode negar a si mesmo. Negar o quê? A palavra que ele deixou, que é o plano da salvação. A palavra que ele deixou tem muita coisa. Ele não pode negar a sua palavra. No plano da salvação. Não, perfeito. em toda a palavra. Então, mas qual... Em todo o contexto geral da palavra. Top. Em toda, ele não pode negar toda a palavra. E eu concordo plenamente. Ok. Mas o ponto aqui é, de onde eu vou ligar o verso 13 de 2 Timóteo, de Paulo escrevendo 2 Timóteo, a ideia é fazer alusão de que ele foi plenamente Deus. Não, é porque se você fala que ele veio, se ele foi só homem aqui na Terra, você nega a deidade de Jesus. Logo, só pode Jesus ter deixado de ser Deus. Concorda comigo? Então vamos lá. Não, você concorda comigo? Não, claro que não. Senão não é debate, aí não tem como. Se eu concordar com vocês, pode fechar aqui agora e ir embora. Porque se você está falando que Jesus era só homem aqui no momento, no ministério dele, se ele só foi homem, ele não era Deus, então. Nos 33 anos, não. Então pronto. Então bate com o que eu estou querendo dizer aqui. Então, vamos lá. Nos 33 anos de Jesus aqui na Terra, ele só foi homem. Então, é essa a questão. Então, por exemplo, ele não nega a si mesmo. Deus não nega a si mesmo. Deus, ele não pode deixar de ser Deus. Top, perfeito. Jesus sendo Deus, ele jamais poderia deixar de ser Deus. Perfeito, ok. Desde que o texto de Filipenses não existisse, onde ele se despiu da sua glória. Não, ele não despiu da sua glória. Lê o texto. E tendo por usurpação não Lê o ser igual texto. a Deus, vamos, de novo, foi o texto que a gente leu no começo. Filipenses capítulo 2, verso 5. E tendo por usurpação não ser igual a Deus, 2,5, ó. De sorte que é o 6, na verdade. 2,6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Qual é o significado da palavra igual? Não. O Senhor usou a palavra que ele despiu de sua glória. Não está no texto. Vamos lá. Deixa eu achar o texto de coisa. Vamos lá. Mas aqui não. Nesse texto não está. Ok. Aí, a pergunta é, se Jesus, só por causa do texto de Filipenses, Jesus, ele deixou de ser Deus para ser homem e depois voltou a ser Deus? Mas é a parte do plano da salvação. É a parte do pelo menos olha o entendimento que nós temos, é a parte do plano. Então, aí é o que eu queria destacar, tá? O que tem mais louvor? Alguém grande que se diminui e anda com um plebeeu para guiá-lo para um plano de salvação, um plano maior? Ou alguém nasce plebeu e anda com plebeu e morre plebeu? Com certeza o plano maior, com certeza um rei andando na viela com plebeu é muito mais louvável essa atitude. Jesus sendo Deus se diminui, vem, anda com pessoas pequenas, ensina as pessoas pequenas e pega elas e conduz à salvação. Por isso que ele é o mediador. Ninguém vem ao Pai, ele aponta para si próprio. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Criando as pessoas para um plano de salvação. Então, volta a falar de novo. Deus não nega a si mesmo. Jesus não poderia negar de ser Deus. Ele não poderia falar assim, eu não sou Deus mais. Não, porque
A natureza de Deus é, eu sou Deus, aí como Jesus falou, eu sou o primeiro e sou o último. Aquele que era, que é e que vive eternamente, ou que há de vir e etc. Então não tem como deixar de ser Deus. Vou seguir Filipenses 2 mesmo, que está aqui mesmo o texto, tá? Era só ler os versículos abaixo. Vamos começar do 5 de novo. Sim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O resultado da palavra é igual, é ser semelhante. Então ele não quis ser semelhante a Deus, ok? Verso 7. Como é que é? Fala de novo aí. Vamos lá. O que você falou aí? Que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Aí você fez o comentário. Igual é semelhante. Igual é semelhante. Igual é semelhante. Isso. Igual é semelhante. Alguém é igual a alguma coisa. Semelhante. Ok? Ok? Então, por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas aniquilou-se. Ok? Sim, concordo. Aniquilou-se, despiu-se, tem outra tradução aqui. Esvaziou-se, tudo a mesma coisa, ok? Isso. Aniquilou de si mesmo, agora aqui está falando de Deus. Esvaziou-se de quê? De si mesmo. Então ele está se esvaziando de Deus, correto? Não. É um A. Não, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Sim. Ele pega... Você que está dizendo, eu não estou falando. Mas é o texto, não sou eu, não. Não, você que está dizendo. Aqui o texto, verso 7. Mas aniquilou-se, esvaziou-se. É a mesma coisa. Aí você que está dizendo que ele esvaziou de Deus. Aqui é ele que está dizendo, não, aniquilou-se a si mesmo. Aqui ele está em forma de Deus. Olha só. Volta a falar de novo. Você está dizendo que ele se despiu de Deus. Mas é o texto, não. O texto não diz isso. Vamos lá. Então vamos lá. Então quando ele diz aqui, mas esvaziou-se a si mesmo. A si mesmo de quem? Então, porque aqui é a forma de Deus. Esvaziou-se a si mesmo. Aí eu pergunto a você, de que ele se esvaziou? De Deus. Para você. Vamos lá. O texto é claro aqui que esse Cristo aqui está se esvaziando de Deus. O texto é claro, é só ler o verso acima. Isso o senhor está dizendo, está inferindo. Não, então me explica o verso 7. Então explica na visão do senhor o verso 7 de que ele está se esvaziando aqui, porque mais na frente o texto vai provar que é de Deus. Posso continuar? Vamos lá. Então vamos lá. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sim. Então não foi de servo que ele se esvaziou. Esvaziou-se a si mesmo o quê? De Deus, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens. O texto continua. E achando na forma de homem. Ele só achou a forma de homem e depois se esvaziou. Então se esvaziou de quê? Olha só. Volta a falar de novo. Se você fizer essa exegese bíblica que você está fazendo, você vai cair num problema. Igual. Num problema que eu já acabei de citar. Deus não pode deixar de ser Deus. Ele não nega a si mesmo. A sua palavra. Deus, ele é eterno. Ele não pode deixar de... Uma das coisas que Deus não pode deixar é de ser Deus. Nenhum Deus, se existisse outro Deus, ele poderia chegar e falar assim, eu agora não sou mais Deus. As pessoas iam olhar para ele e falar assim, você é um Deus. Mesmo que você está fora do seu posto, mas você é um Deus. Um rei, ele pode sair do teu trono. Eu vou sair, eu não quero mais governar esse povo. Ele vai sair do trono, mas alguém vai olhar para ele e falar, ali está o rei fulano, ele não está mais governando, mas ele é o rei. Então, a única parte, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que Deus não nega a si mesmo, o texto é bíblico, top. Mas eu ainda não consegui entender onde é que Deus deixaria de ser Deus, uma vez que fazia parte do plano, e eu vou continuar lendo o texto, que Jesus tinha que tomar a forma de homem. Não tem uma negação de Deus sendo Deus. Porque o texto diz que ele esvazia-se de si mesmo, e o si mesmo aqui é de Deus, que na frente ele vai falar que ele agora toma a forma de homem, então ele vai se esvaziar de Deus. E aí o versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora vem Deus, pelo que também, quem foi que exaltou ele? Deus. Então o próprio Deus está exaltando Deus.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. Posso explicar isso aí? Por favor, porque... Eu já expliquei isso, eu já falei sobre isso. A ideia de que, vamos lá, a ideia de que Deus não nega a si mesmo, top, é bíblico e eu concordo plenamente. Mas não há uma negação de Deus uma vez que ele se esvazia. Porque se eu entender que esse esvaziar aqui, esse aniquilou, esvaziar, despiu-se, não é da sua própria glória, então o senhor precisa só me explicar o verso 7. Olha só. Glória é Deus. Glória é Deus. O senhor falou, se despiu da sua glória, e despiu-se de Deus. Nesse texto. Glória é Deus. Nesse verso aqui. Para você. Mas é esse verso, não é para mim, é esse verso. Não, é para você que glória é Deus. Só Para esse mim não. verso. Para mim não. Para mim são atributos dele que ele naquele momento ele falou: eu não vou fazer nesse período, pai, eu vou lá e nesse período eu não vou fazer uso dos meus atributos e me humilharei em forma de servo. Então vamos caminhar pelo raciocínio do senhor, ok? São mais de 17 atributos de Deus, tá bom? Jesus não usou nenhum, correto? Abriu mão dos atributos, foi o que o senhor acabou de dizer, correto? Olha só, um minuto só, tá? Um minuto, olha só. Tem diversos atributos de Deus. E eu coloquei aqui também um tanto de coisa que Jesus fez. Lê o pensamento, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 4. Perdoou pecados, no Lucas capítulo 7, versículo 48. Pedro falando dele, dando o testemunho dele, falou: o Senhor é o autor da vida. Claro, aí tem pessoa que fala, mas é ressuscitado. Não. Pedro falou: aqueles que vocês mataram é o autor da vida, falando que Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um, por exemplo, ele falando disso, e nós poderíamos citar aqui diversos atributos, mas o texto de Filipenses diz exatamente isso, que Jesus, para ser como homem, ele teve que esvaziar-se do que ele poderia fazer, por exemplo, dos seus atributos. Então, vamos lá. Vou caminhar nesse caminho aí. Então, quando o texto diz que ele se esvaziou da sua glória, ele está se esvaziando dos atributos na visão do senhor, correto? Não é se esvaziando dos atributos. Presta atenção. Se a gente pensar assim, aí a gente tira a deidade de Jesus. Porque os atributos, então, ele tá se os atributos incomunicáveis, ele não pode se esvaziar dos atributos incomunicáveis. Então ele está se esvaziando de quê? Ele tá deixando de usar os seus atributos. Qual deles? Todos? Todos eles. Todos, ok? Então ele está se esvaziando, dos atributos. Não é se esvaziando dos atributos. É deixando de usar os atributos. Mas o texto se a gente pensar... Mas o texto diz esvaziando. Tá certo, filho. Tá certo. Mas se você ficar lendo, né? E não fizer uma análise do texto, fica complicado. Então, mas vamos lá. O texto está dizendo esvaziando. Eu já estou tentando abrir o leque aqui para acompanhar a linha do raciocínio do senhor. O senhor está trazendo a ideia da glória, né? Que não é Deus, e sim a glória é atributo. Sim. Eu vou nessa. Se alguém tem um poder para fazer alguma coisa e essa pessoa não faz essa coisa, não usa esse poder, não é se esvaziar? A pessoa tinha um nível e agora ela não usa, ela não faz uso disso. Então, não é se esvaziar. Eu estou tentando concordar com o senhor. A questão é que você está olhando como ele deixou os atributos. Não, ele não deixou os atributos, ele não usou, ele falou assim, eu não vou usar os atributos. Então, mas é só porque assim, o texto está claro na ideia de esvaziou-se. E aí não tem como eu ferir o texto. O texto está claro. O texto não tem complicação no texto, o texto está claro. Mas esvaziando ou aniquilando-se a si mesmo. Sim, ele aniquilou a si mesmo. Ele falou, não vou usar. Tirou. Não vou usar. Me veste o copo do senhor rapidinho. Transforma essa pedra em pão. Ele falou, não vou transformar. Ué. Nem só de pão vive o homem. Esse copo está vazio. Sim. Isso que Jesus fez. Se esvaziou. Olha só. Você pegou e tirou água daqui de dentro. Beleza. Se esvaziou. Essa água está guardada em algum canto. Correto? Deixou de ser Deus? Vamos entender isso aqui agora. Eu só preciso entender aqui. Está vazio, correto?
Tá vazio. Tá vazio. Correto? Sim. Sim. Vazio. E aí agora a gente vai preencher ele com uma outra coisa. Ele vai virar homem. É o texto à frente. Eita. E achando na forma de homem, ele só conseguiu achar a forma de homem e depois se esvaziou. O texto, a ordem é clara. Professor Primeiro ele Cristiano. se esvazia. Claro, ele fala assim primeiro, o pai. Pai, não vou fazer uso dos meus atributos. Top, eu tô indo nessa. Porque eu vou me tornar homem. Eu tô indo E nessa achando na forma de homem, aí continua o texto. Então, ó, humilhou-se a si mesmo, Humilhou-se sendo a si mesmo. obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Top, então, vamos lá. Como homem. Então, pra gente fechar aqui e passar pro próximo degrau. Vamos lá. Então ele se esvazia dos seus atributos. O senhor concorda comigo nisso? Não se esvazia. Ele faz o que então? Ele Porque deixa. mas o ele texto não diz deixa. Ele deixa. Tá bom. Mas aí Aí vai contra é o questão texto. de análise. Mas É análise bíblica. é o texto, não, é o texto Por claro. quê? Por que eu não digo que ele deixou os seus atributos? Por quê? Porque vai ferir o que eu já falei aqui anteriormente. Deus, ele não pode deixar de ser Deus. Se eu falar que ele se esvaziou dos seus atributos, aí os atributos incomunicáveis dele, ele esvaziou, ele deixou de ser Deus. E por isso que eu não posso falar que ele deixou de ser Deus, ele deixou os seus atributos. Ele parou de usá-los. Ele falou, por esse momento eu vou me humilhar e não usarei os meus atributos. Então, mas É usar, por isso então, que... mas por só que isso nessa que- parte, essa interpretação de parei de usar, não vou usar por esse momento, porque vou humilhar, esse texto é do senhor, e não bíblico. Não, claro, isso é uma análise, né? Isso é uma Então, análise, eu estou fazendo análise. Então, vamos só pegar o texto frio. Vamos só pegar o texto frio. Mas, não vamos olha precisar só. nem do grego aqui pra gente não ter complicação, até para quem tá ouvindo a gente. Vamos só pegar o texto frio, tranquilo. Olha E aí só. pode ser em qualquer versão. Pode ser em qualquer versão. O texto frio. O parâmetro do texto frio, tranquilo. Verso 6. Que sendo em forma de Deus. Então vamos já começar. Nós estamos falando de Jesus como Deus. Ponto. O texto aqui diz claro. Estamos falando de Jesus como Deus. Ok? Sim, Que para mim isso é desde o princípio. sim, desde o princípio. Top. Então vamos lá. Chegamos, primeira conclusão, batemos. Então, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Opa! Não tem problema nisso. Vamos lá. Não vamos tem lá. problema, eu já Então, te expliquei. Vamos devagar, vamos Pessoal, devagar. eu já expliquei sobre isso. Vamos devagar. Então, vamos lá, vamos devagarzinho. Ó, primeiro, ele Deus sendo um, ele Deus Espírito Santo, e aí vai depender muito como é que você enxerga a Trindade, se são três seres com um poder, ou se é um ser com três poderes. Isso aí é indiferente, que não fere a Trindade, tanto faz. Mas vamos lá. Ele Deus a mesma coisa. Top. Show. Agora vai chegar a hora dele cumprir o mandato, cumprir a sua plenitude ali, né? E aí começa o texto. Eu vou de novo no texto devagar. E que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se. Nós estamos falando de Deus no texto de cima, então o texto de baixo continua sendo Deus. Continua falando de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Se em cima eu estou dizendo que ele e Deus era um, que era a mesma pessoa, que era o mesmo poder, que era a mesma plenitude, então embaixo ele está se esvaziando dessa plenitude. Não tem como ferir isso. O texto está aqui, eu não estou usando nenhum malabarismo, não estou usando nada aqui. Eu estou lendo o texto seco e eu vou pegar aqui, é a pentecostal, ó. Nem a Bíblia, é a pentecostal. Tranquilo o texto não tem embaraçamento no texto. Em cima ele está dizendo que ele tinha a forma de Deus. No verso 7 ele diz, mas aniquilou-se a si mesmo o quê? A sua forma de Deus. Não tem como ser diferente disso. Tomando a forma de servo, depois que ele tira a forma de Deus, ele vai tomar uma forma de servo. Mas só foi possível tomar uma forma de servo porque ele se esvaziou da forma de Deus. O texto é claro. Isso, a tua análise, a tua exegese chega a esse ponto. Mas eu Mas nem não fiz. é isso. Mas eu nem Mas fiz, não é eu isso. só estou lendo o texto, eu nem fiz. Mas não é isso. Só lendo. Mas então, não é. Então, por favor, dentro das mesmas entrelinhas que eu estou usando aqui, não usei um ponto de vista meu, não estou usando a minha... Tá aqui. Estou lendo o texto na língua portuguesa do jeito que está. Então, do mesmo jeito que está aqui, o senhor me explica os dois textos. Me explica do verso 6 ao verso 10 para que a gente consiga entender. Mas sem dar volta, do jeito que o texto está aqui. Olha só, eu já expliquei para você
né? Eu já expliquei para todos vocês que estão aqui a minha forma de pensar. Então, eu não vou sofrer uma sabatina aqui, porque eu já expliquei exatamente como eu penso. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não deixa de ser Deus. Logo, temos que fazer uma exegese bíblica do texto de Filipenses no capítulo 2. Se Deus não pode deixar de ser Deus, tem um problema no pensamento do professor cristiano. Tem um problema. Então, ele tem que fazer a análise bíblica dele. Eu não vou ficar aqui sofrendo essa batina para explicar isso para ele. Ele vai ter que fazer. Por quê? Ele tem que chegar a essa conclusão. Deus não pode negar a si mesmo. E ponto. Agora eu não vou ficar parado só em Filipenses aqui o debate todo. Vamos pular, vamos para frente. Vamos lá, vamos pra cima. Então, gente, tá bem, só, tá todo mundo tranquilo, tá, gente? Tá, ninguém tá com raiva de ninguém aqui não, tá? Deixar isso bem claro, tá? Isso é só ideias, né? Acerca da palavra de Deus, tá? Então, pra gente não ficar parado aqui já, né? Talvez aí você agora está com alguma dúvida. Então, eu separei aqui algumas perguntas para vocês aqui, ok? Para a gente progredir. Que talvez essa dúvida aqui pode ser uma dúvida tua, você que está aí assistindo a esse debate, né? Por exemplo, tá aqui, igual tem uma palavra usada aí que se diz apolinarismo, que quer dizer que Deus assumiu um corpo humano sem alma e sem espírito. O senhor concorda com isso, o evangelista? Porque isso dizem alguns estudiosos chegaram a essa conclusão, né? Porque querendo simplificar, né, o entendimento da palavra de Deus, né, dos evangelhos acerca da pessoa de Jesus, e ficaram com essa questão. Pergunto isso porque isso pode ser uma dúvida de quem está no caso. Só repete, eles assumem a forma, Deus assume Deus assumindo que Deus, tem umas pessoas que chegaram a entender que Deus assumiu a forma humana, mas sem alma e sem espírito. Isso confere? Isso é de acordo? Biblicamente, no Antigo Testamento, a gente vai ter uma coisa chamada teofania. É a manifestação de Deus com uma aparência de um ser humano, né? Alguns vão dizer até que os anjos que aparecem para Ló é uma forma teofânica, né? Mas no Novo Testamento a gente não tem mais essa manifestação por conta do Espírito Santo. Depois da morte de Jesus, sua ressurreição, por conta do Espírito Santo, não há mais essa necessidade dessa forma teofânica, né? No Antigo Testamento, sim, uma vez que o Espírito Santo não era manifesto, uma vez que não se tinha as Sagradas Escrituras igual nós temos hoje, para termos a manifestação plena, então o povo precisava dessa manifestação teofânica do próprio Deus aparecendo para guiar, para dar o recado, para falar com o povo e tudo mais. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento não há essa manifestação teofânica depois da morte de Cristo, o sangue do Cordeiro, e a Bíblia sendo aqui toda ela montada direitinha, não temos prova de que Deus vai possuir um corpo sem alma e sem espírito para falar com a humanidade. Não tem base para algo do tipo, não. Pelo menos eu não encontro base bíblica para isso, não. Entendi. Pastor, o que você entende? Mesma coisa? Isso, eu queria saber, talvez. A mesma coisa. Jesus era plenamente homem. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Por quê? Porque tem uma base bíblica que está escrita assim, em João 4:24. Pode abrir. Isso foi uma dúvida que chegou até mim, que aí eu aproveitei dentro desse tema e eu quero... João, né? Isso, Evangelho de João 4:24. Deus é Espírito. Entretanto, Deus é Espírito e é necessário que os adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, né, como é que ele pode ter um corpo, uma alma? Isso, para você. Se Deus é Espírito, como pode ter um corpo, uma alma? Sim, é o mesmo conceito que o professor Cristiano usou aqui no início, falando Deus morreria na cruz. Se Jesus morreu na cruz, Deus morreu. Isso. Né? Sendo que também já expliquei sobre isso, tá? Que Jesus
Vamos colocar assim, tá? Eu estou colocando assim como um combinado, por exemplo, entre a Trindade, de Jesus ele vir em forma de homem. Então, nada interferiu na Trindade. Continuou sendo ele Deus na Trindade. Então, isso não interferiu em nada. Então, por exemplo, aqui, Deus morreu na cruz, Jesus morreu na... Se Jesus morreu na cruz, Deus morreu? Não. Quem estava na cruz era o Cordeiro de Deus. Jesus, homem. É ele que foi para a cruz. Tá? Então, isso aí não interfere em nada. Aí, a tua pergunta... Isso que foi... Que Deus se Deus é espírito, como ele pode ter a corpo e alma? Então, volto, né, a falar a mesma coisa. Então, Jesus era homem, tá? Homem, e esse foi o combinado na Trindade, tá? Então, a Trindade, para quem é dispensacionalista, crê na dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem aquele combinado ali da Trindade do resgate, né, do plano de salvação. E esse plano de salvação ia ser feito por intermédio de Jesus, homem. Então, quem vai para a cruz, né, e etc., é Jesus, homem, com corpo, alma e espírito. Ok, gente? Viu aí? Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. Certo? Evangelista, tem algo também a acrescentar sobre em cima dessa pergunta? Só que o texto realmente fala só sobre a questão da adoração. É que a gente tem uma mania muito, muito estranha, muito esquisita de falar que cada um adora do seu jeito. Liturgicamente falando, não. A Bíblia tem um padrão para adoração. Nós é que temos essa mania. Cada um adora de seu jeito. Não, biblicamente falando, isso não é bíblico. A Bíblia tem um padrão de adoração. Nós é que burlamos isso, né? Quando você pega toda a questão litúrgica, Deus estabeleceu um segmento para se adorá-lo. E aí um dos requisitos é esse, é que se adore ele em espírito. E a gente está muito preocupado muitas vezes com o tom da voz, com o timbre, com o alcance da nota que a pessoa alcançou, porque fulano fez um falsete, a adoração foi perfeita. E às vezes a irmã está dentro de casa, lavando uma louça, uma roupa, cantando ali, sem tom, sem encaixe nenhum, e Deus está recebendo a adoração dela. Então está muito longe do que nós entendemos. Né? Nós é que temos esse conceito. Não, cada um adora do seu jeito. Não, cada um adora do seu jeito, não. A adoração de fato, é o que Jesus está mostrando para a mulher samaritana aqui. A adoração é espírito. Que a preocupação da mulher aqui era o lugar físico. E nós temos. A pandemia veio trazer isso para a gente. Nós perdemos muitas pessoas por falta do templo. Arrancou o templo das pessoas, você arrancou a adoração, você arrancou Cristo, você arrancou uma opção de coisa. Nós temos pessoas fora até hoje porque não conseguiam voltar depois da pandemia. Você arrancou o templo. Por quê? O costume era o quê? Entrar aqui e adorar aqui. Quem disse que a adoração é aqui? A gente vive até batendo na tecla, que eu sou como pastor presidente, fala muito isso. O culto começa em casa. Mas vamos ser sinceros aqui, quantos de nós realmente preparam esse culto em casa? É verdade. E aí que a gente tem uma mania muito feia, que preparar o culto é separar uma palavra para oportunidade. Não, preparar o culto começa desde o momento que eu coloquei no coração que hoje eu vou. E aí se eu tenho uma louça para lavar, uma roupa, eu já vou organizar para não atrapalhar meu culto. Eu estou começando a preparar meu culto. Eu estou voltado para aquilo dali. É igual quando alguém tem uma entrevista de emprego numa segunda-feira. O camarada no domingo já separa a roupa, separa o documento, confere. E ele tem que separar o documento até meio-dia, que se ele tiver que correr para tirar uma xerox, você tem que tirar até meio-dia. Então ele está se preparando para segunda-feira. Não é na segunda que ele se prepara, ele começa a preparar no domingo. Ligaram para ele na sexta-feira, 4 horas da tarde, segunda, quero você aqui às 7 da manhã, para entrevista. Na própria sexta-feira o cara já começa, documento. Carteira de trabalho, tá em dia? E eu tenho que tirar foto 3x4, tem que correr em tal lugar, e coisa. Fulano tem dinheiro da passagem, me empresta e coisa. No domingo ele reconfere ali tudo direitinho, reconferiu, ele está se preparando para a segunda. Para quando chegar na entrevista, dependendo do cargo, e agora eu vou falar por mim, algumas vezes que eu fui fazer entrevista de gestão para gerente, para supervisor, até vídeo no YouTube eu olhava antes. Usar o termo correto, a fala correta, certinha, para na hora que estiver na frente do gestor ali, entregar um negócio legal, entendeu? Tá ali alinhado ali lia sobre a empresa, a cara do cara perguntar, já tá interagido ali, você perceber que você não... Nossa, não, eu sei que vocês têm uma base no Rio Grande do Sul e coisa, vocês estão com tanto funcionário, a meta do ano passado atingiu tanto, e a pessoa vê que você interagiu. Então você se preparou para isso. Nós não, nós viemos para o culto, a moda vai embora. Então quando Jesus está dizendo aqui, é porque a preocupação dele é o templo. Nós adoramos aqui, eles adoram lá. Qual é o correto? Aí nenhum dos dois. Nem lá e nem cá.
O Pai é espírito, e importa que o que os adora espírito de verdade. Então, essa falácia, em nome de Jesus, repreenda a tua vida. Cada um adora do teu jeito, isso é satânico, isso não é de Deus, não. Tem um padrão para se adorar, sim. Tem um ritual, tem uma liturgia para se adorar, sim. Cada um não adora do seu jeito, não, porque Deus não recebe esse tipo de adoração embolada e bagunçada, não. Então, na verdade, o texto da mulher samaritana é mais por quando disse. E a pandemia talvez seja o melhor cenário. O senhor, como pastor presidente, vai falar isso talvez muito melhor do que eu. Nós perdemos muita gente que não tem força até hoje para voltar porque você arrancou o tempo dela. Real não sabe adorar. Viu aí, gente, né, pastor? Você também concorda com isso, né? Que então a questão foi de adoração. Literalmente. Viu, gente? Mas o pai é espírito 100%, mesmo. isso, É espírito. E por isso que adora em espírito e verdade. A pergunta sua foi essa, não foi? Isso, foi essa. E aí só o contexto é adoração. E aí só para fechar aqui, para você ir para a próxima pergunta, foge muito do que a gente pensa sobre adoração. Roupa, tom, se está afinado ou não a guitarra, se está ou não, se é isso, aquilo, que tipo de música. Foge muito, a adoração vai muito além dessa ideia. A música veio de agora, essas boas melodias vieram de agora. Miriam atravessa o Mar Vermelho, já está com um pandeiro na mão para adorar. Já está com o negócio para bater um pandeiro. E ela já está com a música pronta. Ela criou a música depois que atravessou, ela preparou a adoração dela antes. Ó, o pandeiro está na sacola e a letra da música está na ponta da língua. Mas tem um mar para atravessar, não importa, está pronto. A hora que nós chegar do lado de lá, tem o hino da vitória para cantar na hora. A adoração está pronta. Assim, só fazendo analogia no que você está falando, né? Não tem lugar, espaço, é um fisicamente, tanto de coisa, né? Fisicamente. Isso, mas é mais ou menos isso que o Senhor Jesus está querendo dizer, né? Tanto de coisa ali. E vou junto, não tem lugar, não tem espaço, não tem jeito, não tem cor, não tem pele. Nós é que restringimos a adoração. Nós, religiosos, nós é que restringimos a adoração. Isso aqui não é mais para você que é desviado, que é crente dentro de casa, não, tá? Isso não é para te dar margem, não. Mas nós, desigrejados, nós é que restringimos a adoração. Ah, a adoração é só quando tem isso, a adoração é só quando tem aquilo, a adoração é só quando... Não. Minha adoração vai muito além disso. Aí alguém vai adorar de um jeito, no sentido... e aí parte aqui para Caim e Abel, que vai bater a oferta com a adoração ali. Ambos entregam. O problema ali não é a entrega. E muito menos a oferta. Está na pessoa. A condição da pessoa. E recebeu Deus Abel e sua oferta. E rejeitou Deus Caim, consequentemente, a sua oferta. Mas primeiro foi a pessoa. Verdade. E a nossa preocupação está na luz apagada, não é cedo, parede preta ou não. Ah, porque lá tem parede preta. Ah, porque lá... Irmão, a adoração está ali? Tem certeza? Então vai embora. Acabou. E aí não tem um ambiente. Não tem não tem um processo engessado, que é a dúvida da mulher samaritana. É isso. Ah, meu povo adora aqui, mas os judeus adoram lá. Onde é que é para adorar? Fala para mim aqui que se eu pegar essa senha de onde é para adorar, ninguém me segura mais. Ele nem lá, nem cá. Sim. Mas se tiver no teu coração, o Pai é espírito, o Pai está lá, o Pai está aqui, o Pai está do lado de lá, está do lado de cá, não tem rótulo. O Pai não está só na Assembleia, não está só na parede preta, não está na presbiteriana, não tem rótulo. Quem inventou rótulo foi nós. Nós é que viemos com esse negócio de rótulo aí para cá. A Assembleia de Deus tem 117 anos, se não falha a memória. Então, antes da Assembleia de Deus tinha outras e o rótulo é de agora. Aí nós engessamos. A adoração está aqui, na Assembleia. E eu falo isso por ser assembleano, hein? Nós estamos na Assembleia. Assembleia que sabe adorar. Assembleia que... A Batista? Não, a Batista. Não, Assembleia que... Não, a adoração está aqui, a adoração está ali, porque não é a coisa, é um coração. E aí você vai para o trabalho, está adorando, você está em casa, está adorando, está fazendo alguma coisa, está adorando. Então, o texto que Jesus cita para a mulher samaritana está exclusivamente nessa questão da adoração e é espírito mesmo. Viu, gente? Sem nada dúvida aí, porque muita gente, né, engloba essa parte aí desse versículo, né, de Deus é espírito. Mas é totalmente esse texto, essa parte é tratando de adoração, tá bom? Então, a outra pergunta que eu queria fazer, se eu queria... Sim, nosso pastor, mas... Eu não vejo problema nenhum da pessoa usar esse texto para outra coisa. Se ela quiser provar que Deus é espírito, por exemplo, sim, ela pode usar, entendeu? Claro que é muito bom fazer uma exegese bíblica,
né, olhando o contexto remoto, imediato, por exemplo, que nem ele usou aqui, o contexto imediato. Muito bom usar sim, né? Por isso que é bom analisar a Bíblia no seu contexto, né? O seu texto e contexto, para não criar pretexto. Senão, né? Aí, mas só que esse texto você pode usar ele particular ali para explicar a alguém que Deus é Espírito, por exemplo. Perfeito. Você usa ele particular, Deus é Espírito, e está na Bíblia. É a prova Entendeu? clara. Ok. Vamos para uma próxima pergunta também, que eu peguei aqui, né, de algumas pessoas que talvez tenham essa dúvida, e eu já ouvi isso bastante falar, tá? Essa dúvida que veio. É a questão que que Jesus foi absorvido pela natureza divina, certo? Ou seja, que ele recebeu poder através do Espírito Santo. Ele ficou como um super-herói, vamos dizer assim, em palavras bem simples. E eu queria entender bem sobre isso aí. O que vocês acham disso aí? Por quê? A defesa aqui está falando que se Jesus é Deus, que Deus tem poder, certo? Poder, certo? Se ele é Deus, então ele é poderoso, tem todo o seu poder, né? E Jesus era homem. E humano, nós vemos eu e você que não tem esses superpoderes, certo? Então, como entender isso aí? Isso é mais para os internautas aí. Como entender isso aí? Eu queria saber, acerca de vocês, que vocês têm a entender, a falar sobre essa dúvida que eu vejo bastante em pessoas que agora estão assistindo, que tem essa dúvida. Né? Deus ele tem poder, Jesus é 100% homem. O homem não tem poder como um super-herói. Como entender isso, evangelista? Então, na verdade, é Marcos 16:15. Deixa eu só confirmar se é 16:15. Quem for batizado, esses são sinais, seguirão os que creem, em nome deles expulsarão, falaram ali, pegaram a serpente. Ora, assim, depois de... eu vou ler o 16:15, mas depois eu vou tentar achar o texto melhor, tá bom? Okay. E decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura da terra. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu, assentado, e eles tendo partido e tudo mais. Eu fui até o 16 só, até o 18. 16:9? Eu acho que é isso, né? E Jesus ressuscitando, primeira semana. Não, primeira perdão. Maria. Não, você foi aparecendo. Tá. Desculpa eu te cortar. Tá. Pessoal. O fato aqui é que Jesus disse que eles fariam obra maior do que a que ele fez. Esse texto que eu estava tentando ler aqui, acabei não encontrando aqui exato. Na minha concepção, eu não usaria essa ideia de absolvido, né? Mas na minha concepção, e você falou aí sobre a ideia de coisa, nós não sabemos o poder que temos. Nós muitas vezes damos mais poder ao diabo do que a nós mesmos. Nós não sabemos o poder que temos. Porque o próprio Jesus disse que nós faremos obras maiores do que ele fez. Quais foram as obras que Jesus fez? O pastor até citou algumas aqui. Ressuscitou mortos, pelo menos em 3 vezes ali. Curou e não curou pouco. Jesus curou pessoas que estavam com o olho e não enxergava, enxerga. Isso. Jesus curou pessoa que não tinha o globo ocular, cuspindo no chão, fazendo lodo. Quando ele coloca no olho do moço, o olho com olho. Ele pega a mulher com a mão mirrada, a moça com a mão mirrada, ela não tem um pedaço do braço. Ela não tem um pedaço do braço. E quando ele ora, o braço é regenerado. Ali na hora, automático. Como também curou com uma palavra. Meu criado está lá enfermo, não entra na minha casa. Jesus só liberou uma palavra. Aí ele foi no mais 5, curou a sogra de Pedro com uma dor de cabeça. E aí ele deixou muito claro para nós. Vocês viram tudo que eu fiz? Se vocês quiserem, vocês vão fazer obras maiores. É que nós não tomamos posse dessa palavra. Verdade. A culpa é nossa. Nós não tomamos posse dessa palavra. Porque autoridade e poder nos foi dado. Tanto que a igreja primitiva participa disso. A sombra de um cara vai curar 3.000 almas. A sombra, o lenço de Paulo vai curar. A cobra que pica Paulo em Atos 27 é uma das mais peçonhentas. A prova de que todo mundo está contando no dedo. Vai cair. Vai cair. Esse veneno aí, ninguém resiste. Verdade. Daqui a pouco todo mundo olha, a cobra está seca e Paulo está de pé.
Então, assim, aqui agora é história, não é Bíblia. Alguém conta a história que João foi jogado dentro de um tacho de azeite fervendo, e na Bíblia, a história, e saiu ileso, 100%. Então, dentro dessa ideia, nós temos essa manifestação, nós temos esse poder. Nós só não sabemos usar. A igreja como um todo só não sabe usar. Até porque eu tomo um cuidado aqui, que alguns poderes se dão na nossa mão, a gente se perde no caminho. Porque se alguém tem um dos dons aqui, que é o dom sobrenatural, de você fazer um membro do corpo ser restabelecido, essa pessoa não tem mais paz. Não tem. Porque gente do Brasil todo, do Rio todo, do mundo todo, vai vir vir até ele para que ele olhe aquela pessoa. E aí, se você não tomar um cuidado, a vaidade entra, a soberba entra, a altivez entra, e aí você perde todo o sentido da coisa. Hoje em dia a pessoa tem um donzinho de profecia. Dom de profecia só. O cara profetiza, tem uma oração aqui, que tem uma irmã aqui que profetiza. Aí vem caravana. Lota. Por quê? Porque aqui tem uma irmã que todo culto, ela tem pelo menos 15 profecias. Então eu venho para quê? É igual agitar das águas, né? O primeiro que cair na água, vou ficar... É toda quarta aqui a oração? Eu tô aqui. Na hora vai vir um rolo desse para mim. A irmã tem 15 profecias. Eu vou, uma hora vai chegar. Então, já tem esse cuidado. Então, na verdade, você usou a palavra... absorvido. Eu não usaria talvez esse termo, mas sim, na ideia de que a igreja tem esse poder sim, a igreja pode ter esse poder sim, essa manifestação. Mas hoje não. Quando a igreja aperta um pouquinho o cinto, quem está com câncer é curado. Quando a igreja leva um pouquinho a sério, se der a oportunidade para alguém colocar aí embaixo nos comentários, aí vai dizer que foi curado do câncer, foi curado disso, daquilo, aquilo outro. Então, assim, a igreja tem o poder. É que a gente vai levando a obra, a moda vai-se embora. Mas nós não. Vocês devem ter testemunho aqui na hora que a igreja parou realmente para reunir. Ó, tá no leito, médico já disse que... Aí no domingo à noite o pastor dele levando. De pé, igreja. O médico já deu a sentença lá, vamos orar. Aí na segunda alguém manda notícia. Tá de alta. Saiu da sala vermelha. Acontece. Ih, irmão, como não? A igreja tem. É que a gente vai sendo negligente. A gente vai a banho-maria. É verdade. Vai empurrando o negócio com a barriga e vai indo. Mas quando a igreja reúne de verdade ali, e a coisa agora apertou, vamos, e todo mundo compra a mesma guerra, na mesma sintonia, esquece. Esquece. É testemunha até não querer mais. É que a gente não faz isso. A gente está muito preocupado com a nossa correria dia a dia. Tem conta de luz para pagar, tem isso, tem aquilo outro. E a gente acaba perdendo esse poder. Aí que benção, viu, irmãos? Viu como é que funciona? Quero também passar aqui o nosso pastor. Pastor, o que você acha também sobre essa pergunta aqui? Não, eu acredito, né? Eu vejo da mesma forma que o crente, a pergunta foi se Jesus, o Espírito Santo usava Jesus, é isso? Isso, se Jesus foi absorvido por esse poder, né? Por essa manifestação, porque igual eu falei, que Deus tem todo o poder, né? E Jesus, nós, ser humano, né, não temos poder igual de Deus, como Deus é. Então, aí ele deu essa explanação. Sim, mas os textos todos, eles falam que o Pai fazia, né? Você já reparou? Pai. Aí Deus concede autoridade e acontece. Então, João, por exemplo, João 14, por exemplo, eu nem vou ler todo ele, mas tem muita passagem falando que o Pai ajudando, o Pai fazendo, o Pai, entendeu? Então, é que nem nós hoje, né? Nós pedimos ao Pai, é como o professor Cristiano acabou de falar aqui. Se a gente tomar posse da palavra, tudo aquilo que pedires a quem? Ao Pai. Crendo. Em meu nome, crendo, vai acontecer. Você entendeu? O que Jesus queria mostrar? Jesus estava só ensinando o caminho. O caminho é pede ao Pai em meu nome e acontece. Então, o Pai estava fazendo, tá? Porque nesse momento, como eu disse, Jesus não usou os seus atributos. Porque tem problema se a gente falar que Jesus usou seus atributos. Se nós falarmos que Jesus é totalmente homem, tem problema. Se a gente falar Jesus usou seus atributos da deidade, tem problema também. Então, dentro disso, Deus fazia, né, quando Jesus pedia. Deus usava quando Jesus, nesse momento, não podia. Bom, tá aí, gente, viu? Respondido a pergunta. Então, você, né,
No momento que você crê em Deus, tem esse Deus como um único, suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus, você tem essa autoridade, né? Tem esse poder também de fazer milagres como ele fez, o Senhor Jesus, né? Então aqui já caminhando para o final, eu vou fazer outra pergunta aqui, mas dentro que vocês já responderam aí, que vocês deram falaram aí, já acho que já responde aqui, que a questão que era questão de Deus, como entender melhor, como entender, o que vocês acham aí, como entender essa, porque, melhor dizendo, que tem pessoas que afirmam que Jesus e Deus são pessoas distintas. Vemos isso bastante em fotografias, né? Em quadros, tu vê lá Deus, um senhor de barbinha branca, né? Você pra gente responder, eu vi isso bastante, muitos casos já viu, né? E tá lá a foto de um senhorzinho de barbinha branca e o filho num lado, né? Uma pombinha do outro lado, né? Que é distinto, é assim. É dessa forma literalmente? Como é que vocês entendem? O que você respondeu a dúvida aí dos nossos internautas aí? Pastor. Pode. Porque você vai ter duas correntes teológicas dentro da matéria da teologia da Trindade. Você vai ter duas crenças, né? Três seres que se transformam em um e um que se transforma em três. E ambos têm base. O próprio pastor Adeildo disse, já citou esse texto, eu só vou revisar, eu e o Pai somos um. Top. E aí, em algum momento, Estevão vai olhar e vai dizer assim, eis que veio o céu aberto. E à destra de Deus está o Filho. Verdade. Opa, então são cadeiras separadas. Verdade. Que está à destra, então tem uma cadeira para Jesus. Verdade. João e Tiago vão... É que todo mundo chama João do discípulo do amor, né? Verdade. Ele se torna, mas João talvez era dos piores discípulos antes da descida do Espírito Santo. Eles vão pregar numa cidade, quando chegam na cidade, a cidade rejeita o evangelho que eles estão pregando. João e Tiago voltam, diz assim, ô Jesus vai dizer, o que é? Vocês estão um cara meio chateado, não receberam a tua palavra lá. Pode mandar descer fogo do céu e matar todo mundo? Esse é João, é que todo mundo vê Pedro como afoito, mas esse é João. Esse é João que chama Jesus num canto, diz assim, vem cá, eu sei que o senhor tem 12 aí, mas eu e Tiago aqui, a gente é diferente. Tem uma cadeira na sua direita e uma na esquerda para nós, não? Aí todo mundo olha para Judas. Mas todos os discípulos, antes da vinda do Espírito Santo, era uma negação. O que mudou eles foi o Espírito Santo. É que a gente vê muito Pedro, o afoito, o que cortou a orelha, o que negou, é Pedro. Mas, na verdade, todos eles precisavam de uma obra salvífica que o Espírito Santo fez. Então, quando Estevão olha, ele vê duas cadeiras. Por que não uma terceira do Espírito Santo? Então, dentro da doutrina da Trindade, vai ser meio que indiferente da forma que se crê. A ideia da imagem, ela parte da Igreja Católica. Ela não é bíblica, ela parte da Igreja Católica. Não se tem uma imagem de Jesus clara e explícita, né? Então, se tratando da imagem, eu nego. Mas se tratando da ideia de serem 3 em 1 ou 1 em 3, eu concordo. Eu, particularmente, sou dessa teoria. Que são 3 seres com um poder, que se transformam em um. Eu sou dessa teoria. Justamente uma das teorias pela visão de Estevão. Mas, como professor e uma das matérias que dou aula, consigo também provar da outra forma também. Que aí a gente pode usar até o próprio texto de João, capítulo 1. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo andava com Deus. Verdade. E aí a gente volta lá no Gênesis rapidinho assim, ó, façamos, tá ali a Trindade agarradinha, né? Então dá uma ideia que parece que é uma só porque o façamos, eu tenho uma ideia pelo menos do texto que só desce uma pessoa para meter a mão no boneco. A ideia que se tem no texto não é que são 6 mãos ali, né? Sim. A gente pode usar a ideia da mão, Yes. mas só para a gente colocar aqui. Mas a sensação que eu tenho no texto é que uma pessoa só fez o boneco. Então, se eu olho para o Gênesis, eu vou ver uma cadeira só. Só um, sendo a Trindade. Se eu olho quando eu vejo a visão de Estevão, eu olho o contrário. Eu vejo 3 em 1. Então, aí aqui é diferente. Aqui você tem base bíblica para o que você acreditar. Desde que você acredite na Trindade, acabou. Aí não sendo com pessoas distintas, nem claro, 3
eles Não, se três confundem? pessoas distintas. Sim, pode ser com 3 pessoas distintas. A gente só reprova a questão da sim, imagem. sim. Pode ser com 3 pessoas Ok, distintas ou ok. sendo apenas um ser. É indiferente, assim, não vai mudar absolutamente nada, biblicamente falando. Tem margem para as duas coisas. Desde que não fira a trindade, desde que você não diga para mim que o Espírito Santo é um agente, o Espírito Santo é um Uma caso à força. parte, é uma força ativa. Aí não, aí você fere a doutrina da Energia. trindade. Mas no geral, é os 3. É 3 e 1. Ou eu não vou nem fazer a comparação de nós três aqui com a Trindade, que desce o fogo aqui agora e mata a gente, consome. Vai mesmo, não. Entendeu? Vai isso Pastor também. Não, Que que mesma você tem- coisa. tem algo a Explicou, acrescentar? não tem como explicar melhor. Não tem como não Então tá explicar bom. melhor, não. É exatamente Estão isso. caminhando. Só Sim. pra, olha dentro da sua casa a hélice do ventilador. Pronto. Aí você pode escolher ela parada ou ela em movimento. Boa. É a Trindade. Ela em movimento, você tá vendo, parece que é uma hélice só. É. É. Né? Coisa só, Verdade. deixar. Quando ela tá Um parada, exemplo. você consegue enxergar as 3 Um paletas. exemplo. A Trindade é exatamente isso. Você pode Legal. enxergar ela parada, você vai ver 3 paletas. Você pode enxergar ela em movimento, que dá a sensação que é uma paleta só. Exato. O importante é que, no geral, você está enxergando o ventilador. Acabou. Isso aí. Que é o poder soberano, o É isso aí, ventilador. isso aí. Você enxergando isso, se você enxerga 3 paletas, uma só, não muda absolutamente nada. Desde que seja ventilador. Viu? Viu, gente? Boa comparação. Interessante isso, tá vendo? Um ventilador. Lembre sempre do ventilador. Se tiver Olhou alguma lembrando da dúvida Trindade. acerca da Trindade, ó. Lembra do ventilador. Muito boa essa aí. Essa eu vou guardar pra mim. Bom, estamos já caminhando para o final, então eu queria passar aqui alguns apontamentos, detalhes finais que vocês queiram fazer aí sobre esse tema que tivemos discorrendo esse tempo aí que tivemos aí. Pastor, pastor Dias. Então, queria fazer minhas considerações finais aqui, deixando uma analogia, tá? Tem até um doutor aí que agora esqueci o nome dele na internet, que ele faz uma analogia também muito boa. E eu quero fazer aqui uma analogia também para tentar demonstrar o que nós tentamos passar para os irmãos aqui hoje, tá? Vamos supor que eu tenha um jatinho, eu tenha um filho, eu tenho... vamos colocar filho, né? Não um menino, mas um filho. E eu quero levar esse filho para um outro local. E nesse local eu só posso... É difícil o trajeto, tem trilhas, né? E relevos, e eu só poderia atravessar de bicicleta, por exemplo. Mas o meu filho tem fobia de altura, de jatinho, ele não gosta de andar de jatinho, não gosta de altura. E eu, por causa dele, por amar ele, por querer um companheirismo dele, querer levar ele lá para o outro lado, para ele conhecer alguma coisa, eu decido descer e andar com ele de bicicleta e deixar o jatinho no hangar. Nem por isso eu deixei de ser o dono do jatinho que está no hangar. A mesma coisa Jesus fez por nós. Ele deixou o jatinho lá e veio andar conosco como homem, tornando em forma de homem. Andou conosco na trilha, de bicicleta ou a pé, sofreu as intempéries do tempo todinho, mas a sua deidade estava lá. Nunca deixou de ser Deus. Não usar os atributos não quer dizer não ser Deus. Espero que com essa analogia nós tenhamos entendido todas essas coisas e lembre-se, Deus nunca deixará de ser Deus. Nem o próprio Deus pode negar a si próprio. Ele não pode falar para ele próprio, eu não quero ser Deus, porque ele sempre será Deus. Amém? Assim eu encerro minhas colocações aí. Ok, tá. Nosso evangelista também, as considerações aí, palavras, finais. Eu quero agradecer, né? Participação, benção demais. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que Deus em Cristo nos guarde. Agradecer aqui ao pastor Adeilton, meu irmão, que Deus possa continuar abençoando. O X da questão aqui, irmão, só para a gente deixar aqui bem claro aqui, né? E falo isso aqui com muita tranquilidade, para mim é muito indiferente, tá? A ideia se Jesus era 100% homem ou 100% Deus, ela de verdade ela não me tira o sono, ela não me atrapalha em absolutamente nada. E como professor dessa matéria também,
a gente ensina as duas coisas sempre, nunca um ponto só. A gente veio para defender a ideia aqui, para que a gente construa um debate bem legal, né? Para que a gente consiga fazer um debate bem top. Mas de verdade ela é indiferente. Só para que você que esteja em casa não surte, nossa, aqui tá certo, aqui tá errado, eu vou pro céu por conhecer isso ou por conhecer aquilo. Desde que não fira o plano da salvação, que não é o caso aqui, não ferir no plano da salvação, o que você pensa, o que você acha. Você acredita que ele foi plenamente Deus e plenamente homem? Amém, você vai para o céu. Você acredita que ele foi apenas plenamente homem? Amém, você também vai para o céu. Você não pode inferir no plano da salvação. Você não pode dizer para mim que o sangue do Cordeiro na cruz não é o suficiente, que a morte dele não é eficaz. Aí a gente tem um problema. Fora isso, é indiferente. Na verdade, publicamente, essa é a primeira vez que eu defendo essa teoria, né? A gente até acredita e tudo mais, mas publicamente eu vim defender ela para a gente fazer um bom debate aqui, para a coisa ficar bem legal. Mas deixo muito claro aqui para os irmãos aqui que é indiferente o que crê, o que acredita, não vai mudar em nada, absolutamente nada no plano salvífico. A ideia de se Jesus era ou não plenamente Deus ou plenamente somente homem, isso não vai interferir em absolutamente nada. A gente só trouxe aqui para agregar. O pastor Adeildo citou os textos muito bem, gravem as referências, né? Que foram muito bem colocadas, muito bem postas, e acredito que vai agregar aí, você vai estudando, vai fazendo exegese, chega à sua conclusão e vê o que fica melhor para você seguir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, tá bom? Amém. Né? Mais uma vez, então, gente, eu quero te agradecer também aqui por... Para mim foi bem tenso, mas foi honroso estar aqui diante desses homens de Deus, aprendendo. Só você viram aí que eu fiquei aqui só olhando para lá, para cá, anotando, porque é só aprendizado. Né? E eu espero que você também tenha aprendido aí, absorvido alguma coisa, né, para a sua vida, né, desse conteúdo. E eu faço aqui um apelo a você, né? Vai, compartilhe, né, esse vídeo, passe para adiante, compartilhe com seu amigo, com seus parentes, né? Porque assim que pode servir para você pontos aqui que, poxa, você deve ouviu um deles falar e viu, poxa, caramba, não pensava desse jeito, é verdade, né? Te edificou. Pode também edificar alguém da tua família, do teu amigo, seja como for, e isso é importante, né? Isso é muito importante. Tenha isso como algo que é válido, né? Algo que tem que ter essa atenção, tá? Então compartilha aí, nos ajuda, tá? Abençoe uma outra pessoa com essa mensagem, tá bom?